Olá, tudo bem? Meu nome é Derek Almeida Vidal e vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre eletrônica digital. Na aula de hoje, veremos sobre os contadores síncronos, uma breve introdução. Contadores síncronos. Neste tipo de contador, o clock é conectado a todos os flip-flops, fazendo com que eles atuem em sincronismo, por isso o nome. Ou seja, eu aciono todos os flip-flops através do clock ao mesmo tempo, diferente do assíncrono, que a entrada de clock só era para o primeiro flip-flop. Os demais têm outras fontes. Portanto, deve-se verificar o comportamento das entradas dos flip-flops JK para garantir o funcionamento do circuito. Relembrando, podemos ter 4 casos para a saída do flip-flop JK. Relembrando, tabela verdade lá do flip-flop JK, se eu tenho na entrada 0 e 0, ele mantém o que tinha na saída, ou seja, o que final é igual ao que anterior. Caso entre 0 e 1, ou seja, 1 no K, a minha saída final será 0. Ele está forçando a saída a ficar igual a 0. Se o J for 1, o K for 0, a minha saída ficará igual a 1. Porém, se tanto o J como o K estiverem ligados a 1, então o que é que vai acontecer? O meu Q final vai ser o Q anterior barrado, ou seja, invertido. Se o anterior tivesse 0, agora o meu Q final vai ter 1 e vice-versa. Aqui nessa tabela, eu tenho as sequências de Qs anteriores e Q finais desejados. Ou seja, digamos que inicialmente minha saída estivesse com 0. Já o meu Q final, ou seja, depois que eu aplico o clock, eu quero que ele permaneça com 0. Para obedecer essa situação, eu tenho essa linha aqui, por exemplo, da minha tabela verdade do JK. Ou seja, se o J for 0 e o K for 0, eu vou ter lá Q anterior. Como o Q anterior era 0 e ficou 0, então essa linha aqui obedece o que a gente está querendo. Ah, mas tem outra forma de fazer isso? Tem, ó. Ou seja, se eu colocar J0 e K1, o Q final obrigatoriamente vai ser 0. Ou seja, ele estava com 0 e permaneceu com 0. Funcionou? Funcionou. Percebemos que o J nessas duas condições era igual a quanto? A 0. Eu coloquei aqui o 0. Já o K nessas duas condições que eu escolhi, um momento é 0 e no outro momento é 1. Então, ao invés de eu colocar 0 ou 1, eu vou botar aqui x, ou seja, tanto faz. Desde que o J seja 0, o K pode ser 0 ou 1, para satisfazer o que a gente está querendo aqui, ó. Que o Q anterior era 0 e o Q final ficou 0. Vamos analisar, por exemplo, essa outra aqui, ó. O Q anterior era 1 e o Q final era 0. Eu quero que fique igual a 0. Vamos ver quais linhas obedecem a situação. Pode ver que o Q anterior é 1, o Q final é 0. Ou seja, eu posso dizer que está ao inverso, está a andar. Ou seja, o Q final é igual ao Q anterior, só que barrado, não é assim? Qual dessas linhas, aqui da minha tabela verdade do JK, obedece isso? Creio que essa última, não é não? Ou seja, se o J for 1 e o K for 1, ele tem essa condição de inverter o sinal, que foi o que aconteceu aqui, ó. Ele estava 1 e saiu 0. Então, essa linha aqui está aceita, não está? Vamos procurar outra. Eu quero também que ele obrigatoriamente, pode ser, que eu esteja forçando a minha saída igual a 0. Ou seja, se o J for 0 e o K for 1, aqui obedece esse caso. Ou seja, era 1 e ficou 0. Dá certo também, não dá não? Tranquilo? Ou seja, eu obedeci essa linha, ó, selecionei essa linha e essa outra. Vamos ver o que tem em comum. O K, neles dois, ó, é sempre 1 nas duas linhas. Então, eu vou dizer ó, que o K é 1. Já o J, tanto faz ser 0 como ser 1. Ele vai satisfazer o que a gente está querendo aqui, ó. Então, eu vou botar dizendo que o J é x. Você tanto faz. Vamos analisar por último essa última linha, por exemplo.
Ele está dizendo que o Q anterior era 1 e o Q final vai ser 1 também. Ou seja, provavelmente aí vai ter duas condições aqui na minha tabela do JK que satisfazem isso. A primeira é essa, ó, aonde o Q final é igual ao Q anterior, que é isso, ó, estava com 1, continuou com 1. Outra situação é eu forçar, né, que saia 1 na minha saída, que é esse outro caso aqui, ó, o J sendo igual a 1 e o K sendo igual a 0. Percebam que nas duas situações o K está igual a 0. Eu coloquei aqui, ó, que ela é igual a 0. Já o J, em um momento é 0 e em outro é 1. Ou seja, tanto faz, por isso que eu coloquei o X. Então, eu vou esquecer um pouquinho essa tabela e vou lembrar agora dessa. Porque aqui, ó, eu estava prestando atenção primeiro nas entradas para gerar uma saída. Aqui nessa outra tabela, eu observo as condições de saída e determino qual será a minha entrada necessária para obedecer isso. Decora essa tabelinha aqui, ó, essa segunda. Para implementar um contador síncrono, devemos obter uma tabela com a sequência desejada e os estados das entradas para cada valor da sequência. Tendo a tabela, realiza-se a obtenção de expressões simplificadas para determinar o circuito combinacional que controla as entradas dos flip-flops. Ou seja, digamos que eu tenho um contador aí síncrono de 4 bits. Pode ver que ele é síncrono facilmente, ó, porque o clock está ligado, ó, no primeiro flip-flop, no segundo, no terceiro. Ou seja, esse meu clock externo está ligado a todas as entradas de clock de todos os flip-flops, não é assim? Porém, pode ver também, eu tenho essas linhas vermelhas, ó, que são as saídas dos meus flip-flops. Ou seja, qual é a situação atual, digamos, da saída dos meus flip-flops. Já na saída desse meu circuito combinacional, ó, essas linhas azuis, eu tenho uma forma de acionar tanto o J como o K de todos os flip-flops. Então, como é que vai funcionar? Ele vai olhar a situação dos Qs e vai informar a situação aqui para os Js e Ks de cada condição aqui. Ou seja, para obedecer o que a gente está querendo na contagem, a ordem. Por isso a importância dessa tabela que a gente já falou nela, né? Ele vai ler a situação do Q anterior, do Q atual. Eu já vou saber qual vai ser a necessidade que eu vou ter para Q final. E o meu circuito vai ter que gerar esse sinal na minha saída, que no caso está indo lá para as entradas dos flip-flops. Contador síncrono gerador de código binário de 4 bits. Ele vai contar do 0000, que é o 0 em decimal, até o 1111 em binário, que seria o número 15. Após chegar ao 15, ele volta novamente para o 0. A tabela aí representa a sequência proposta que a saída dos flip-flops devem assumir em função da presença dos pulsos de clock. Devemos estudar para cada caso o comportamento das entradas tanto J como a K dos flip-flops e levantar o circuito necessário para essa sequência. Ou seja, a primeira coisa que eu irei fazer é determinar minha tabela aí com a sequência em binário de todos os números que eu queira que o meu contador vá gerar. Tranquilo? E na ordem, certo? No caso aqui está na ordem crescente normalmente. Está do 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Lembrando que o Q0 aqui é o LSB, o Q3 é o mais significativo. Supomos que ao ligarmos o contador, ele assume o estado inicial 0000, que é o 0 em binário. Após o primeiro pulso, ele deve passar para o estado seguinte, ou seja, no caso, 0001, que é 1, né, em decimal. Está relacionado aqui, ó, com essas duas primeiras linhas, né? Ó. Ou seja, depois do primeiro pulso, ele vai passar do 0000 para 0001. É isso que eu estou analisando. Sobre a presença do primeiro pulso de clock, temos Q3, olha lá o Q3, ó, estava em 0, logo antes do primeiro pulso de clock, e depois ele foi para 0. Em que condições eu vou ter para J e para K, para ele sair do 0
e continuar em 0. Aí eu relembro minha tabelinha. Qual condição ele estava em 0 e continua em 0? Para isso, o meu J tem que estar igual a 0 e o K igual a X. Ou seja, como ele saiu do 0 para o 0, o meu J vai ter que estar igual a 0 e o K igual a X. Percebam que, como aqui é para o Q3, eu vou ter o J3 e o K3. E só vai controlar esse primeiro flip-flop. Em Q2, vai ser análogo a Q3, ou seja, ele vai sair também do 0 e vai para o 0. Consultando a minha tabela, mais uma vez, ele estava em 0, continua no 0. Então, eu coloco 0 no J e X no K. E foi o que aconteceu. Ó. Para Q2 e J2, eu vou botar 0. E em Q2 ainda, o K2 será X, ou seja, 0x. Então, para o próximo, Q1, ele estava em 0 e vai também continuar em 0. Ou seja, vai ser a mesma coisa do Q2 e a mesma coisa do Q3, não é assim? Então, para J1, eu vou botar 0. Para K1, eu vou botar X. Agora, vamos para o primeiro caso diferente aí. Ó. O Q0 estava em 0 e vai passar para 1. Vamos consultar a tabelinha. Ó, no Q anterior estava 0 e o Q final estava 1. Então, em J eu vou botar 1 e em K eu irei colocar X. Vamos ver? Olha lá, ó. Em J eu coloquei 1, em K eu coloquei X. Isso aí eu terminei a primeira etapa. Ou seja, antes do primeiro pulso de clock, eu vou ter que estar nas entradas J3 0, K3X 0 no J2, K2X e assim por diante. Antes do primeiro pulso. Quando chegar o primeiro pulso de clock, o que vai acontecer? Ele sairá do 0, 0, 0, 0 para 0, 0, 0, 1. Você saiu do número 0 para o número 1. Agora, sobre o segundo pulso de clock. Ou seja, aqui ó, eu esqueço, esse aqui eu já terminei. Ó. Eu já terminei. Agora eu vou analisar esses. Ó. Ele vai sair do 0 para o 0. A gente viu agora, não foi? Ou seja, 0x. Aqui também, ó, ele está saindo do 0 e indo para o 0. Ou seja, 0x novamente. Aqui ele passou do 0 para 1. Estou lembrado que a gente tinha analisado agora, não era? Aquela primeira passagem. Ó. Então, vai ficar ó, de 0 para 1, colocar 1x. Agora, essa situação nova aqui, ó, que é do 1 para o 0. Aí, novamente, eu olho lá na minha tabela. Ó, situação aqui, ó, de 1 para 0. Então, o J vai estar x e o K vai estar igual a 1. Olha lá, ó, o J está igual a x e o K igual a 1. Ou seja, para o terceiro, vai ser semelhante. Ó, tá vendo? As primeiras vezes, a gente vai demorar bastante para conseguir fazer isso. Né? Que a gente ainda está aprendendo, etc. Só que, como eu aprendi aqui, nessa mudança, depois nessa mudança, depois nessa mudança, eu já sei que quando se mantém em 0, é sempre 0x, ó. Como ocorreu aqui, aqui, aqui. Foi ou não foi? Ou seja, está repetindo aqui, ó, 0x. Aqui a mesma coisa, nessa faixa, né? Ou seja, 0x, 0x, 0x. Aqui também, ó, 0x. Tranquilo? Só que a novidade aqui para a gente, ó, é que ele vai sair de 1 para 1. Vamos consultar a tabela. Ou seja, ele estava em 1 e manteve-se em 1. O J será x, o K será 0. O J será x, o K será 0. Ou seja, eu fiz agora para o Q1. Agora está faltando só para o Q0. Ele vai sair do 0 para 1. Pode ver que é a mesma situação aqui, ó, da primeira linha. Ó. 1x. Olha aqui repetindo. Ó. 1x. Professor, eu vou ter que fazer isso para cada uma daquelas passagens, ou seja, 15 vezes isso aí. Olha o tamanhozinho da tabela. Agora eu vou ter que preencher esses casos todos aqui. Certo? Por exemplo, ó, agora eu vou analisar daqui, desse primeiro aqui, ó, para esse outro. Ó, do 4 para o 5. Não é 0 para 0? Eu já sei que é 0x. Olha, já poupei tempo.
Aqui é de 0 para 1, que foi a mesma condição daqui, ó, ou daqui também, né? Ó, de 0 para 1. Então, já sei, ó, que é 1x. Aí, digito lá, ó, 1x. Aqui passou de 1 para 0, que é a mesma situação daqui, ó. Então, x1, x1. Ou seja, é sempre bom estar com aquela tabelinha ao lado, tranquilo? Aqui mais uma vez, ó, de 1 para 0. Então, vai de x1. Eu acabei de fazer também. Então, começando a compreender. E vou fazer para os demais, um por um, com muito cuidado para não errar. Aí, mais outra linha, ó, já botei a tabelinha aqui do lado. 0 para 0, 0, x. Estou fazendo agora desses dois, né? Ó. 1 para 1, opa, 1 para 1, x0. Agora esse outro, ó, 0 para 0, 0x. Agora, último aqui, ó, 0 para 1, 0 para 1, 1x. E vou fazer para os demais. Pronto, terminamos a primeira parte. Tivemos a tabela com a sequência dos meus números, né? Que eu vou querer ter na saída. E vou gerar para cada mudança dessa uma situação para o J. E vou fazer para todos aqui. Só relembrando, aqui, ó, no último, ele está voltando para o primeiro. Então, o que é que está acontecendo? Ele está saindo de 1 para 0. Ou então, x1. Aqui é a mesma coisa, de 1 para 0, x1 e assim por diante. Depois de construir essa tabela, agora eu vou ter que fazer o meu circuito de controle para isso. Para conseguir um circuito bom, né? Um circuito pequeno, eu vou ter que simplificar ele. Tem várias formas de simplificação, porém utilizaremos aí o mapa de Carnot. Relembrando dos mapas de Feit Carnot, eu vou ter os mapas lá para 2 variáveis, para 3 variáveis, para 4 variáveis. Onde o A aqui, ó, na minha tabela, representa o bit mais significativo. O B, o segundo mais significativo, e assim sucessivamente, ó. Ou seja, o segundo mais significativo aqui seria o LSB. Na nossa condição lá, que a gente está utilizando 4 bits, eu vou utilizar aqui o meu mapa de Carnot de 4 variáveis. Ou seja, o meu mais significativo ficará aqui, o segundo, o terceiro e o meu LSB. Também temos mapas de Carnot para 5 variáveis, ou seja, quando a gente está trabalhando aí com 5 bits. Eu tenho lá minha tabela, aqui eu separei aquela tabela que a gente fez, mas somente o valor de J3, ou seja, todas as condições dele, para a gente poder relembrar o mapa de Carnot. Aí estou aqui minha referência lá das posições lá do meu mapa de Carnot. E aqui eu vou preencher um mapa de Carnot para J3. Como eu preencho? Aqui eu vou ter um endereço, ó, vou colocar o valor que encontro lá na posição 0. Ou seja, o valor da posição 0 é 0. Aí anota aqui, ó, no meu mapa de Carnot. Na segunda posiçãozinha aqui, ó, é a posição do S1, ou seja, do número 1, que está 0 também. Coloquei lá. Já aqui eu vou ter o S3. O S3 é esse? Não, o S3 é o de baixo. Ou seja, aqui é o 10, que é o 2, e o 1, que é o 3. Então, é o valor de baixo, ou seja, o 0. E por fim o S2, que aí sim que é essa posição. Ou seja, é como se fosse primeiro essa posição, depois essa, aí pula uma, aí volta. Né, ó? Ou seja, o valor de S0, S1, S2 ó, foi lá para frente e S3 está aqui. Mesma coisa agora, vamos lá para essa posição, que é o S4. É 0, S5, S6, ó, onde ele foi, ó, que é esse 0 aqui, ó. 0, que é o S6, e por fim a posição 7, que é essa daqui, ó. Vejamos aqui que o S8, S9, S10 e S11, todos são iguais a X. E eu já sei onde ele vai ficar, ó, vai ficar nessa parte de baixo. Se são todos iguais, ó, não tem nem o que eu me preocupar. Já coloco todos eles, ó. Vou lá colocar todos igual a X. Podemos ver também que o S12, que é esse, S13 é esse,
S15, que é o último lá, ó, e o S14 também são iguais a x. Então, vou colocar aqui nas minhas posições. Ó. Sabendo disso, preenchi aqui meu diagrama de Veith-Carnot. Agora falta fazer o quê? Fazer os agrupamentos. Ou seja, eu vou agrupar aqui os uns. Os agrupamentos possíveis são de 16, de 8, 4 e 2. Ou também um membro isolado. Por exemplo, eu posso também utilizar o x como 0 ou como 1, no momento que ficar mais adequado para mim. Por exemplo, eu vou tentar isolar os 16, ó, circular 16 uns que estiverem juntos. Eu tenho como pegar aqui 16 uns? Não tem. Por quê? Porque tem um monte de 0 e só tenho 16 posições, então não vai dar certo. 8 tem como? 8 posições? Não. Porque eu quero, na verdade, é circular os uns. Eu não tenho esses 8 uns, não tem nada perto disso, né? E nem considerando x, ó, todos iguais a 1, eu vou estar deixando esse 1 sozinho, então não vai me adiantar. Ah, mas eu considerando 4, vou tentar circular 4. Não tem também, né? Essa condição. Agora tentar isolar 2, ó, selecionar 2. Se eu considerar esse x aqui igual a 1, então, ó, vou poder selecionar eles. Tranquilo? Vocês só lembrando que os restantes dos x aqui, eu posso estar considerando 0. Já conseguirei aí simplificar o meu circuito. Ou seja, eu consegui circular uma dupla de 1 e o x. Esse x eu estaria considerando 1. Os demais aqui, como eu falei, estaria considerando 0. Só lembrando aqui de outras aulas, né? Aí eu vou ver em qual posição esse membro aqui que eu circulei está. Vamos olhar. Ele está todo dentro da área de Q0, que é essa área aqui todinha, está. Aí eu anoto, ó, Q0. Ele está todo dentro da área de Q1, ó, de Q1, está, ó, que a área de Q1 era essa, né? Assim, ó. Tranquilo? Então, ele está também dentro da área de Q1. Vamos olhar, ele está todo dentro da área de Q2, ó. Está também, é como se fosse uma batalha naval, né? Ó. Está também dentro de Q2. Aí eu pergunto, ele está todo, a minha área que eu circulei lá inicialmente, está todo dentro de Q3? Não. Por quê? Ó? Q3 é essa área de baixo e Q3 barrado é a área de cima, ou seja, está metade, metade. Então, não irei colocar o Q3. Aí ficou o quê? O nosso J3, simplificando, será Q0 e Q1 e Q2. Seria como se fosse uma porta AND de 3 entradas. Está aqui o que a gente acabou de fazer. Ó. Pode ver que eu distribuí os valores na minha tabela e simplifiquei aqui, ó, circulando, considerando o x, esse x igual a 1, juntando com esse outro 1. Eu consegui fazer um agrupamento de 2, foi ou não foi? E consegui mapear ele, ó, com Q2, ó, está todo na área de Q2, está todo dentro da área de Q1 e está todo também dentro da área de Q0. Aí ficou lá, Q2, Q1 e Q0. Se eu fizer um mapa de Carnot para o K3, irei obter algo semelhante. Pode ver que ficaram iguais, ou seja, J3 é igual a K3 nessa situação, Q2, Q1 e Q0. Já aqui, ó, eu distribuí os valores do J2. Ó, podemos ver que o J2, ó, é esse valor aqui. Eu vou distribuir na tabela. Ou seja, vem 0, 0, aí 1, 0, nessa ordem, né? O segundo, ó, foi todo x, ó. Eu já copio todo x de uma vez. Lá na última linha, eu vou colocar essa terceira parte, ó. É 0, 0, 1, 0. E por fim, na penúltima linha lá, eu vou colocar essa última parte, que é x, 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 tudo x, né? Olha lá como eu distribuí, né? Ficou lá o 0, 0, 1, 0, como a gente falou, né? Os x, todos lá, que a gente colocou, que isso aqui é da segunda parte, da quarta parte, né? E da terceira parte, tinha ficado essa, que é da última linha. Pronto. Agora eu vou ter que agrupar os uns. Eu poderia ter agrupado só esse 1 com esse 1. Só que é de 1 dupla, não é? Mas eu vou naquela ordem. Primeiro com 16, depois eu tento agrupar 8, depois tento agrupar 4 e tento agrupar de dupla. Se não tiver jeito, aí um membro isolado.
No caso aqui, eu consegui isolar 4. Eu considerei esse x igual a 1, esse outro igual a 1. Os demais eu estou considerando como 0. Assim eu vou ter um endereçamento lá. Ó. Essa minha área circular está toda dentro de Q2? Não, ó, porque tem parte na região que é de Q2 e parte na região ó, que é em Q2 barrado. Então não me é interessante. De Q3 está? Também não. Por quê? Porque nessa parte de cima está em Q3 barrado e aqui embaixo ó, já está em Q3. Agora vejamos. Q1 tá? Tá, ó. Porque ele está todo dentro da área de Q1. Já Q0 também é, ó. Porque ele está também dentro da área lá de Q0. Aí eu vou dizer o quê? Q1 e Q0. A mesma coisa irá acontecer com o K2. Ele vai gerar o mesmo resultado depois da simplificação. Vamos aqui para outro exemplo. Eu copiei aqui a tabela, né, referente lá para o nosso J1. Coloquei aqui uma cópiazinha só para a gente se basear na posição, né? E vou colocar aqui a tabelinha para a gente preencher. Outro exemplo aqui para a gente fixar melhor. Eu vou lá, a primeira posição é o 0, eu coloco lá 0. Segunda posição é o 1, eu coloco 1. Só que aqui eu vou pegar o do 3, ó, que na verdade aqui é 0, 1, 2, 3, ó, esse valor aqui, é o x. E por fim, essa posição aqui, que é o 2. Eu vou lá copiar o x. Tranquilo? Agora eu vou separar mais esses 4, ó, que vai ser correspondente agora a essa segunda linha. Aí vamos lá. 0, que é o S4. O 1, que é o S5. Já o S7 e o S6 são iguais, ó. Então já nem me preocupo, só copio, ó. Copio o x aqui e o outro aqui. Agora vamos para mais 4 linhas. Que seria aqui o S8, S9, S11 e S10, né? Ou seja, 0 e 1, 0, 1. E como esses dois são iguais, eu já nem me preocupo, só copio também, ó. X, X. E agora a última linha, essa última sequência aqui, ó, vai para essa penúltima aqui da minha tabelinha. Ou seja, S12, S13, aí S14 e o 15, né? Só pode ver que o S14 e o 15, ó, inverte aqui a ordem, né? Ó. Então, vou lá, 0, 1, X, X. Pronto. Fizemos só o preenchimento da tabela. Agora, vamos tentar agrupar os uns. Se eu agrupar todo aqui, que seria a posição 16, não dá. Por quê? Porque tem esses zeros aqui. Não daria. Eu vou tentar aqui agrupar 8. Se eu agrupar esses 8x, ó, não me adianta. Por quê? Vou estar com os uns soltos, né? Uns fora da área. Se eu agrupar esses uns somente, ó, estaria agrupando somente 4. Mas, e se eu consigo agrupar 8, então não vou agrupar somente 4 bits. Eu vou logo agrupar os 8 aqui, ó. Estou considerando esses x iguais a 1. Então, vou ter essa área todinha que seriam 8 agrupados. 8 uns, né? Como se fosse. Vou considerar esses restantes de x aqui igual a 0, por exemplo. Tranquilo? Ou seja, não faz diferença para mim, que é o tanto faz, né? Que a gente tinha falado. Eu pergunto, tem mais algum 1 fora dessa área que eu circulei? Não. Então, vou parar por aí. Agora, vou só copiar a posição dele. Aí eu olho. Está todo dentro de Q3? Não. Está metade, ó. Q3 barrado e a outra metade em Q3. Está todo dentro de Q2? Não, ó. Tem um pedaço aqui em Q2 barrado, outro em Q2, outro em Q2 barrado. Está todo dentro de Q1? Pior ainda, ó. A metade está em Q1 e a outra metade está em Q1 barrado. Então, pode ver que ele está todo, ó, dentro da área de Q0. Só de Q0. O do restante está pedaço de um, pedaço de outro. Então, vou anotar aqui, ó, Q0. Terminei minha simplificação também do J1. Pode ver que o J1 ficou igual a Q0. E o K1, se eu vou fazer, ó, aqui do lado, ó, a tabela ficou diferente, não é? Ó? Pode ver que os X ficaram tudo de um lado e um 0 do outro. Ó. Parecido, é como se tivesse sido um espelho, né? De um com o outro. Porém, o agrupamento ficou igual. Ou seja, eu agrupei aqui todos dentro do Q0.
Por isso que obteve o mesmo resultado, ou seja, J1 está igual a K1, que os dois são iguais a Q0 simplesmente. No J0 e no K0, ó como ficou interessante. Os dois, eu vou poder lá fazer aquela perguntazinha. Posso agrupar 16 de uma vez? Agora posso, ó. Estou agrupando toda essa área. Toda essa áreazinha. Se eu estou considerando todos os x iguais a 1. Ficou algum 1 sem circular? Não, ó. Ficou nenhuma área. Se todos os bits estão considerados como 1, então eu vou dizer que o J0 é 1. Aqui no K0 está acontecendo coisa semelhante, ó. Só que inverteu a 1 tinha x e 1 tinha 0, não foi? Aí eu consigo circular também 16. Não é isso? Se eu consigo circular o 16 uns, né, como se fossem, eu estou colocando aqui que o K0 é igual a 1. Pode ver que o J0 é igual ao K0, pois os dois aí têm a mesma valor aí para a entrada deles, né, que seria 1. Obtendo o que a gente conseguiu lá no mapa de Carnot, que J3 é igual a K3, que é igual a Q2 e Q1 e Q0. J2 é igual a K2, que é Q1 e Q0. E J1, que é igual a K1, que é igual a Q0. E o J0, que é igual a K0, que é igual a 1. Eu fiz aqui o meu circuito. Vejam só, J0 é igual a K0, que é igual a 1. Ou seja, curto-circuitei os dois e liguei a 1. Já J1 e K1 é igual a Q0. Então, J1 estou ligando a K1, ó, está curto-circuitado os dois, e estou ligando lá a Q0. Agora vamos olhar para J2 e K2. J2 é igual a K2, aí ó, curto-circuitei os dois, ó. Tranquilo? Só que eles são iguais a uma AND entre o Q1, olha o Q1 de onde vem, ó. Q1 e, na outra entrada, o Q0. Ó. Olha lá de onde está vindo. Tranquilo? Aí a saída dele, liguei lá no K2 e no J2. Já o J3 é igual ao K3. Eu curto-circuitei mais uma vez os dois. E pode ver que é uma AND entre Q2, Q1 e Q0. Só que a gente já sabe que Q1 e Q0, ó, a gente tem utilizado aqui, ó, já tem uma AND para isso, ó, que é essa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a saída dela, ligar aqui na entrada dessa segunda AND e vou ligar somente agora o Q2 que faltava. Aí, liguei aqui, ó, a saída dessa AND, liguei a J3 e K3. Esse circuito aí irá contar do 0 até o 15. Chegando no 15, ele vai reiniciar essa contagem lá no 0. Pode ver que, diferente dos outros que a gente tinha visto em outras aulas, agora ele é síncrono. Pode ver que o clock, ó, está sendo ligado para todos os clocks, ó, de todos os flip-flops. Por isso que ele é síncrono. Ou seja, ele é um contador que vai dar um trabalhozinho a mais de ser desenvolvido, né? Porém, ele tem outras aplicações que o assíncrono não tinha e outras funcionalidades que vamos ver nas próximas aulas. Muito obrigado por assistir, espero que tenham curtido. Por favor, compartilhem, comentem e se precisar, ó, é só tirar as dúvidas. Até a próxima aula. Tchau!